Preciso de uma jola. Foda-se pros códigos postais. Calma, puto. Vais aprender a fazer o sistema web. Então, antes de começar o processo de importação, preciso limpar aqui todos os dados que ficaram das últimas mexidas, ter tudo limpinho, tudo vazio, para começar a importar aqui com muitos dados e tudo ficar coerente no fim. Lembrando que vou importar os dados dos ficheiros CSVs. Então, aqui no código da aplicação Netuno, dentro da pasta server /core/importação, crio um novo arquivo chamado distritos. Seguindo a mesma lógica dos downloads, vou criar uma função chamada importação distritos, que serve para processar a informação dos distritos de Portugal. Quando essa função for chamada, vai apresentar o título distritos, para, durante o processamento da importação, demonstrar o que está sendo feito. Preciso iniciar o recurso do Netuno que auxilia o processamento de CSVs e vai ser iniciado com o ficheiro dos distritos. Também convém definir o formato, que neste caso é o padrão, ou seja, os campos separados por vírgulas. Agora vou definir um loop for que vai percorrer todas as linhas do ficheiro e vai permitir processar linha a linha. Cada linha vai ser tratada para os dados serem adaptados para poder ser bem inseridos na base de dados. Este size me diz quantas colunas tem a linha. Então, assim, dentro deste loop for que processa as linhas, vou ter outro loop for que vai processar as colunas. E aqui sim, dessa forma obtemos o valor de cada uma das colunas da linha que está sendo processada. E com isso temos uma base para fazer importações espetaculares de CSVs. Então simbora, imprimir aqui o valor para a gente poder fazer aqui uns testes e ver se está tudo ok. Então agora no serviço de importação vou comentar os downloads, que já não preciso, que já tenho aqui os arquivos, e vou adicionar aqui a nossa nova função para fazer aqui o import dos distritos e ver se isso funciona. Bosta, caramba, não. O que se passou? Agora é ver os logs. Tá aqui problema. Então parece que isso não é parse, mas sim parser, com R de rato que roeu a roupa do rei de Roma. E vou lá, tá aqui tudo, todos os dados do CSV apresentados aqui na página. Preciso distinguir qual é a primeira linha, porque na primeira linha contém o cabeçalho, né, o nome das colunas. E também dá jeito aqui um contador para a gente contar quantas linhas tem aqui no CSV. Com esse shift vai dar para separar a primeira linha dos restantes, né, ou seja, o cabeçalho, separado aqui do conteúdo que entra aqui no else. Convém criar aqui uma prevenção, caso o valor seja vazio, então não processa. Ou seja, continua para a próxima coluna. Agora fazer um teste para ver se não tem nada partido aqui com esse novo código. Parece ok. Então agora aqui um switch para processar cada uma das colunas, né? Cada coluna tem um tipo de informação, então tem que ter um processamento separado, tem que ser distinguido o que é os dados, o valor de cada uma das colunas. O DB registro vai ser o map que vai ter os dados referente a cada uma das colunas, ou seja, o mapeamento de chave-valor. Então no índice 0 fica a primeira coluna, que é o código, e no índice 1 fica a segunda coluna, que é o nome do distrito. É melhor fazer aqui um teste, ver o modelo de dados para garantir que está tudo ok com os nomes, tanto nome, código e nome. E aqui no diagrama também, aqui no formulário, que é uma tabela, né, de distrito onde vai ser inserido os dados. Então meu objeto de mapa de dados, se tiver preenchido, né, se tiver algum valor, ou seja, diferente de vazio, então contabiliza que sendo mais um registro. Então eu vou adicionar aqui um ponto para ir dando um progresso na página
quando for processando a importação, e também agora fazer aqui o insert na base de dados do novo distrito, inserir aqui então o meu objeto de mapa de dados que já tem os nomes corretos da tabela no formulário do Netuno de distrito. Então insere ali com a chave código e nome, e aqui no fim fazer só um fecho de que já foi tudo processado, né? E neste caso convém mostrar a contagem, então quantos registros foram inseridos na base de dados. Então agora fazer aqui um novo teste, e processou alguns e deu aqui um erro. Então o erro quer dizer que deu aqui um problema de inserção de dados, provavelmente, que já existia. Estranho. Aqui no código parece tudo ok, não parece ter nenhum problema, como é óbvio, também inseriu alguns. Aqui já esse erro. Esse erro aqui acaba por ser meio estranho, porque o Netuno acaba por simplificar os erros, mas esse caso aqui tem essa exception toda do Java, sinal que algo muito fora do normal aconteceu aqui. Agora o que será? Os dados, como é que ficaram os dados? Os dados, presta tudo, parece que ficou bem. Meio estranho. Bem, preciso saber com mais detalhe o que se passou, então fazendo aqui um try catch vai dar para obter mais detalhes do erro, e vou aproveitar aqui e vou colocar aqui um pouco mais de informação, talvez colocar aqui mais aqui o erro e os dados exatos. Os dados estão sendo inseridos, que o objeto todo tem para a base de dados com os dados todos. Agora, executando de novo, o que será que deu? Aqui no final do console. Pô, esse lixo todo. Pronto, o CSV vem aqui com uma tralhazinha. Isso assim, agora tem que fazer aqui um processo de limpeza nisso. Então esse caractere aqui nulo, aproveitar aqui então, vem aqui no valor, fazer aqui um replace de tudo que for aqui com uma regex, tudo que for aqui nulo, Unicode 0 fica vazio, string vazia. Ok, agora já entra, porque pronto, não arrebenta o volume de dados da coluna na base de dados, né? Aquilo era muitos bytes. Agora eu vou aqui, reajustar, que agora já não vai dar erro, e deve ter ficado tudo perfeito, está feito. Os conselhos seguem a mesma lógica dos distritos, então eu vou criar um novo ficheiro para conter a minha função que vai precisar a importação do CSV dos conselhos. Então aproveito a base de código dos distritos e agora adapto aqui para os conselhos. Só que a estrutura de dados dos conselhos não é exatamente igual dos distritos. Há uma relação entre os dois, que é aqui pelo código do distrito. Então o código do distrito vai ser para onde vou ter que obter o ID da base de dados referente ao distrito para associar aqui ao conselho, que está sendo inserido. Então a primeira coluna vai conter o código do distrito, e depois sim vem o código do conselho, o nome, adicionar aqui um extra, caso não seja nada, pronto, garante que aqui não faz nada, fica mais claro aqui no código. Para obter o ID do distrito, baseado no código do distrito, que está aqui no CSV dos conselhos, então preciso fazer uma query, apanhar o primeiro registro, o primeiro distrito que eu encontrar na base de dados para este código de distrito, que está aqui associado a cada um dos conselhos. Então, para o distrito que for encontrado, fazer aqui uma validação
para garantir que foi realmente encontrado e ter certeza que ele existe. Certamente vai existir, mas nunca custa fazer aqui uma validação a mais e assim precaver caso exista aqui no CSV algum conselho com código equivocado, com código errado. Então, get-previne, e aqui daria um erro no caso, e um erro indicativo. No caso de não encontrar, é sinal que algo está mal. Então é apenas um erro de uma mensagem em log, não vai interromper a execução. E agora a seguir carrego aqui o ID do distrito associado ao conselho que está sendo processado. Então aproveito o mesmo objeto, que já contém os dados da linha toda do CSV, né, como o código do distrito, o código do conselho e o nome, que foi processado e carregado ali em cima no switch. E agora também tem para levar com o distrito ID. E assim já temos a informação completa para inserir na base de dados. Agora, no serviço que processa a importação toda, adicionar aqui a nova função dos conselhos, mas já vou comentar as outras que já foram processadas, né? já tenho tudo carregado, e agora testar simplesmente aqui os conselhos. Carregou alguns, não foi mal a primeira, mas não correu bem, algo passou-se. Então o erro diz que o código existe, provavelmente é a coluna do código que está marcado como chave primária. Então tem que vir aqui no construir e aqui desligar a chave primária aqui para o código do conselho, porque conselhos diferentes, né, em distritos diferentes, não podem ter o mesmo código. Esse é o problema. E agora testar outra vez, está demorando mais tempo, parece que vai, deu aqui esse erro, amigo, estranho, muito estranho. Esse nome é muito estranho, nem começa com letra maiúscula. Vou pesquisar aqui no CSV, aqui com os comandos, para ver o conteúdo. E tem um L na frente. Como é que pegou só o amigo? O que se passa? Tá aqui. O CSV tá com algum problema, olha só. E também tinha outra ali, aqui os acentos. CSV problemático. Assim complica. Então, já que vem linhas com dados marados, garante aqui com uma validação que existe as colunas, antes de fazer aqui o processamento na base de dados. Então, certificar que vai ter que ter no objeto de dados o código e o nome, que aí sim processa a parte da base de dados. Outra execução, e funcionou bem, mas muitos pontos. Nossa, comprido. Então agora simplificar um pouco, fazer aqui uma diminuição da quantidade de pontos. Então só quando for múltiplo de 5, põe um ponto. Deve reduzir um pouco, pronto, deixa eu ficou mais curtinho. Agora um teste final com tudo integrado, integrando com os distritos passa. E integrar com os downloads, a ver se passa downloads de CSVs. Baixa os CSVs e processa, foi. E tem informação, será bem, tá tudo porreiro, impecável, a bombar bem. Falta agora é o bicho grande, o complicadinho que a porca torce o rabo e vai ter que ficar para um próximo vídeo, que é importar os códigos postais. Esse é grande, meu.